da Verdade. Devocional de 11 de junho. Juízes e réus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis é uma frase muito utilizada atualmente. Ao mesmo tempo, é um dos ditos mais incompreendidos e mal interpretados de Jesus. Este trecho pertence ao Sermão do Monte, e antes de tudo precisamos entender o que Jesus não quis dizer. Primeiramente, ele não quis dizer que não podemos exercer nenhum tipo de julgamento. Há situações em que precisamos e devemos julgar. Por exemplo, logo no verso 6, ele nos recomenda que não demos o que é santo aos cães, nem lancemos pérolas aos porcos. Como saberemos a que tipo de pessoa ele se refere ao utilizar a figura, sem exercer julgamento? Igualmente, nos versos 15 a 20, ele nos adverte contra os falsos profetas, ressaltando que podemos reconhecê-los pelos seus frutos. Identificá-los, portanto, requer que julguemos. Às vezes estamos numa posição que exige de nós o exercício do julgamento. Pais, líderes, magistrados, etc. Jesus não quis dizer, em segundo lugar, que devemos aceitar todo tipo de conduta sem exercer senso crítico. Vivemos numa sociedade permissiva que nos quer induzir a banir o julgamento de nosso raciocínio. Não se pode mais denunciar a imoralidade, por exemplo, e falar em certo e errado é rotulado de maniqueísmo ou binarismo. Portanto, Jesus tinha em mente certos tipos de julgamento quando disse, não julgueis. Que tipo de juízo então devemos evitar? Primeiramente, devemos evitar o juízo feito sem conhecimento de todos os fatos. Quando não conhecemos o contexto das notícias, somos facilmente induzidos a tirar conclusões precipitadas. A fofoca é uma manifestação deste tipo de juízo. Respondendo aos judeus, que por um erro de interpretação da lei de Moisés o criticaram por curar no sábado, em João 7,24, Jesus os adverte. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Veja que o julgamento inclui uma interpretação e aplicação equivocada das Escrituras. Em segundo lugar, devemos evitar o juízo que só se satisfaz em condenar. Aquele espírito hipercrítico, que tem satisfação maliciosa e maligna quando detecta falhas e defeitos. Os fariseus são, mais uma vez, um exemplo. Em Lucas 6, verso 7, está escrito: os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Este é o sentido de julgar aqui. É julgar com o objetivo exclusivo de condenar. Em Lucas 6,37, na passagem paralela, o Senhor Jesus acrescenta: não condeneis e não sereis condenados. Um paralelo sinônimo de não julgueis. A falta de perdão é uma manifestação de juízo temerário. Por isso, até mesmo uma repreensão ao irmão que nos ofendeu deve ter o objetivo de ganhar o irmão, e não de simplesmente descarregar a nossa ira sobre ele. Em Mateus 18, o Senhor Jesus nos diz que até pode ocorrer uma condenação quando o processo transita em julgado perante a igreja. Porém, nas questões pessoais, quando nos recusamos a perdoar, tornamo-nos juízes de nosso próximo. Batemos o martelo de juiz dando nossa sentença e assim tomamos nas mãos uma prerrogativa que só pertence a Deus. Em terceiro lugar, devemos evitar o juízo que não começa com autocrítica. É disto que o Senhor está nos falando quando ordena primeiro que tiremos a trave do próprio olho antes de tirar o argueiro do olho do irmão. Juízo que não começa com autocrítica é uma manifestação de hipocrisia. Agora, devemos perguntar por que devemos evitar o juízo precipitado.
Primeiramente, porque nossa tendência é minimizar nossos pecados e supervalorizar os do próximo. É isto que Jesus quer dizer utilizando as figuras do argueiro e da trave. Normalmente enxergamos no nosso olho o argueiro e no do outro a trave. Jesus aqui inverte para mostrar essa nossa tendência, porque isto se chama hipocrisia. Em segundo lugar, devemos evitar o juízo precipitado, porque sem autocrítica não podemos ver com clareza para exercer crítica. Por isso Jesus diz, então verás claramente. E em terceiro e último lugar, devemos evitar o juízo temerário, porque seremos avaliados por Deus na mesma medida, isto é, com os mesmos critérios que usamos. Em Lucas 6,38, Jesus acrescenta que receberemos boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, diz ele, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quer queiramos, quer não, julgar é uma condição da nossa natureza. Somos seres morais e não podemos evitar julgar. É hipocrisia dizer que não o fazemos. Eu não julgo os outros como certas pessoas, dizemos nós. Porém, se formos honestos em tirar a trave dos olhos, veremos que quando seguimos nossa inclinação natural, porque o pecado corrompeu nosso coração, nenhum de nós sabe como julgar adequadamente. Somente por meio da ação do Espírito Santo, falando na Escritura e com a Escritura, podemos receber a capacidade de julgar pela reta justiça. Necessitamos, antes de tudo, de regeneração, pela qual recebemos a mente de Cristo, conforme Paulo nos ensina em 1 Coríntios 2, versos 12 a 16. Quando regenerado, no entanto, a primeira verdade que o pecador descobre é que ele é um réu e não tem como justificar-se a si mesmo diante de Deus. Sua reação diante do Evangelho é a mesma de Isaías, no capítulo 6, verso 5 do seu livro. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O pecador confrontado pelo Evangelho percebe que somente sendo revestido da justiça de Cristo pode ser liberto da condenação da lei. Uma vez convertidos a Cristo, Deus nos deu sua palavra, pela qual devemos julgar todas as coisas, reter o que é bom e abster-nos de toda forma de mal, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versos 21 e 22. Mas sempre devemos começar tirando a trave do nosso próprio olho. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.